Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite, meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa Escola da Fé. Mais uma vez aqui para trazer a vocês aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos o Espírito Santo vem colocando nesse acervo espiritual da igreja, né? Vamos conversar hoje um pouco sobre a tradição da igreja nos Santos Padres, algo muito importante. Nós vamos pedir ao Senhor primeiro a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, sabemos que sem a sua graça, a sua bênção, não podemos fazer nada. Então, dai-nos, Senhor, nesta noite, a bênção, a graça que nós precisamos para este programa de hoje. Pedindo isso com a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, agora a gente pode começar bem o programa. Já entregamos nas mãos de Deus. Sempre que a gente entrega as coisas na mão de Deus, sai bem. Não tenha dúvida. Muito bem, hoje queremos conversar então um pouco sobre o que é a tradição da igreja, mas explicada para nós pelos santos padres da igreja. Semana passada eu falei da tradição no contexto assim, do que ela é. Agora, hoje eu quero exemplificar, porque os padres da igreja foram eles que trouxeram, né? Eles são os melhores intérpretes da tradição. Aí a gente vai poder sentir melhor o que é essa tradição da igreja. Bom, primeiro quero dar boa noite a vocês que estão aqui, de modo especial. Temos amigos aqui de Poços de Caldas. Quem são aí? Pode levantar a mão que o câmera vai mostrá-los. Leopoldina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, Vila Velha no Espírito Santo, Manaus, Amazonas, Guarulhos, São Paulo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Seropédica, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Araçatuba, São Paulo e Porto Nacional, no Tocantins. Que beleza, temos gente aqui do Brasil inteiro. Certamente vocês já estão aí para comemorar os 20 anos do PHN, é isso? Nós vamos ter aqui de 18 a 22, não é? Mas é julho só, não é ainda agora, né? Aqui em Cachoeira Paulista, os 20 anos do PHN, né? Então, vai ter muita gente importante aqui pregando. Padre Adriano Zandoná, Padre Fábio Camargos, Padre Marcelo Rossi, Padre Mário Sartori, Padre Paulo Ricardo, Alessandra Gonçalves, Astromar Miranda, Dunga Emanuel Stênio, Magna Ishikawa, Peter e Tiago Marcon. É um timão. Shows com Adriana Arides, Dunga, Eliana Ribeiro, Emanuel Stênio e missionários da Shalom. Olha, 18 a 22 de julho. Prepara aí sua caravana, que pode ter certeza que vai ter muita gente aqui na Canção Nova. Muito bem. Eu quero mostrar 2 livros apenas que estão muito ligados com o assunto de hoje, No Coração da Igreja. Este livro aqui são textos, né, de santos padres da igreja. Primeira coisa, quem são os santos padres da igreja? São aqueles gigantes da igreja, desde o primeiro século até mais ou menos o século VIII, que moldaram a fé católica. Eles, né, participaram dos grandes concílios, enfrentaram as heresias. Quem são eles? Por exemplo,
Os papas, desde São Clemente de Roma, do ano 90, né? Santo Inácio de Antioquia, 107, morreu, né? Nos dentes dos leões, no Coliseu de Roma, né? E aí São Policarpo de Esmina, Santo Irineu de Leão, Santo Agostinho, Santo Jerônimo, esses grandes doutores da igreja, eles mostram para nós o que é a tradição da igreja, o que não está na Bíblia, mas que eles receberam dos apóstolos. É isso que nós vamos ver hoje, ok? Então vamos lá. A tradição apostólica nos santos, veja, a tradição apostólica, o que veio dos apóstolos, e que esses, né, primeiros grandes homens da igreja, muitos deles mártires, trouxeram até nós. Então vamos ver. Santo Irineu de Leão, olha que beleza, morreu no ano 200, ele nasceu lá por 130 mais ou menos, foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi mártir em 155, e São Policarpo de Esmirna, por sua vez, foi discípulo de São João Evangelista, na cidade de Éfeso. São João Evangelista, São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu de Leão, que escreveu uma obra importantíssima, Adversus Hereges, contra a heresia do gnosticismo. Foi a primeira heresia que entrou na história da igreja. Olha o que esse homem diz, escrito lá por volta do ano 170, sendo nossas provas de tal monta, não é preciso ir procurar alhures a verdade, tão fácil de se encontrar na igreja, pois os apóstolos, como num rico celeiro, aí depuseram a verdade em sua plenitude, a fim de que todo o que desejar, possa tirar dela a bebida da vida. Então, olha, um escrito, mais ou menos do ano 170, dizendo, onde é que está a verdade? A verdade está na igreja, onde os apóstolos a depositaram. Isso é a tradição da igreja, ok? Pode passar. Né? Ele continua, pois bem, se ainda que apenas uma questão de detalhe provocasse discussão, dúvida, né? Não se haveria de renovar as igrejas mais antigas, aquelas onde viveram os apóstolos, para se esclarecer a questão? Ou seja, se surgir dúvida, onde é que nós vamos tirar essa dúvida? Nas igrejas antigas, onde os apóstolos colocaram. Né? E se os apóstolos não tivessem deixado quaisquer escrituras, não se haveria de seguir a ordem da tradição, ou seja, oral, que eles legaram aos mesmos, aos quais confiaram as igrejas? Então veja, ele dizendo, se os apóstolos não tivessem deixado escrito, a tradição que ficou, o ensinamento deles, seria suficiente. Né? Veja, um homem aí, dado por volta de 170, está falando isso. Um outro grande padre da igreja é São Gregório de Nissa. Nissa é uma região ali, tem o Mar Negro, abaixo do Mar Negro, são chamados a Capadócia. Né? Então, os grandes padres da Capadócia, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno e São Gregório de Nissa. São Gregório de Nissa era irmão de São Basílio Magno. Morreu em 394, quer dizer, nasceu lá por 300 e pouco. Olha o que ele diz aqui. Se um problema é desproporcional ao nosso raciocínio, o nosso dever é permanecer bem firmes e irremovíveis na tradição que recebemos da sucessão dos padres. Ok? Então a gente vê aí como eles prezavam essa tradição que vinham lá dos apóstolos para os padres. Por exemplo, São João, São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu de Leão. Né? E aí vai chegando para esses outros também. Pode passar? Por exemplo, o que eles falaram sobre o Papa? Já lá no comecinho da igreja. Por exemplo, vamos escutar alguma coisa. Santo Irineu de Leão, o mesmo Santo Irineu que morreu no ano 200, nasceu lá por 130. Olha o que ele já fala na sua obra Contra as Heresias. Ele diz assim, todos que desejam a verdade podem receber em qualquer igreja a tradição dos apóstolos, manifestada no mundo inteiro. E nós podemos enumerar os que os apóstolos instituíram como bispos nas igrejas, bem como suas sucessões até os nossos dias. Preste bem atenção no que o homem está dizendo. Ele escreveu isso aqui por volta do ano 180. Ele fala assim, nós podemos escrever todos os bispos, desde os apóstolos até hoje, ou seja, até o tempo dele. Todas as igrejas, por exemplo, Antioquia, Jerusalém, Alexandria,
que mais aí? A própria cidade talvez de Roma, né? Os bispos. Mas olha o que ele continua dizendo. Aí ele dá a lista dos 12 primeiros papas. Por que a igreja conhece todos os papas desde São Pedro até hoje? Porque a tradição trouxe. Olha o que Santo Irineu diz. Depois de ter fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino, primeiro papa depois de São Pedro, São Lino, papa de 67 a 79, o cargo de episcopado, bispo de Roma. Anacleto, de 79 a 90, o sucedeu. Então, Lino, Anacleto, né? Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a Clemente, 90 a 101, que escreveu aquela carta aos Coríntios. Não é a carta que está na Bíblia, é uma carta dele aos Coríntios, que cabe o episcopado. Ele tinha visto os próprios apóstolos. Olha que interessante. Ele tinha visto, foi discípulo dos apóstolos. Santo Irineu escrevendo, né? Ele tinha visto os próprios apóstolos, estiveram em relação com eles, sua pregação ressoava-lhe aos ouvidos, sua tradição estava presente ainda nos seus olhos. Olha que bonito. A Clemente sucede Evaristo, a Evaristo Alexandre, em seguida Sisto I, depois Telésforo, e ele vai dando uns anos de pontificado, tá? Também glorioso por seu martírio. Todos os 33 primeiros papas foram mártires do Império Romano. Só terminou quando o imperador Constantino, no ano 313, proibiu a perseguição aos cristãos. Mas até o ano 313, a igreja já tinha tido 33 papas. Muito bem, depois Higino, Pio I, Aníceto, Sotero, Eleutério, em 12º lugar a partir dos apóstolos. Por que Irineu para a lista aqui? Porque Eleutério é o papa do tempo dele. Olha que a data, 174 a 189. Ele morreu em 200. Ele escreveu isso aqui por volta desse período aqui. Por isso que ele escreveu até o 12º papa. Aí depois os outros escritores foram marcando. Por isso que a igreja tem todos os papas da igreja, conhece desde Pedro até Francisco, inclusive com as datas de pontificado de cada um. Uma coisa maravilhosa. 2000 anos de história. Qual é a instituição que tem isso? Nenhuma. Nenhuma instituição teve 2000 anos de história e conhece os seus 2000 anos de história. Isso é a tradição da igreja, que vem desde os apóstolos. Pode passar? Aqui, o mesmo Santo Irineu, a obra é essa aqui, ó, Adversus Hereges, está aqui a citação dele, isso existe em português essa obra. Está dentro da coleção da Patrística, da editora Paulus, aquela coleção verde. Uma delas é a obra de Santo Irineu. Olha o que ele diz: é nesta ordem e sucessão que a tradição dada à igreja, desde os apóstolos e a pregação da verdade, chegaram até nós. Lá por volta, está escrevendo por volta de 180. E está aí uma prova muito completa de que é única e sempre a mesma, a fé vivificadora que na igreja, desde os apóstolos, se conservou até o dia de hoje. Olha que coisa bonita, né? E foi transmitida na verdade. Está aqui. Então, dizendo, a verdade chegou até nós, desde os apóstolos até hoje, sem dúvida. É um santo doutor da igreja, né? Santo Irineu de Leão, ele diz assim, porque, olha essa citação que bonita, porque é com esta igreja de Roma, em razão da sua mais poderosa autoridade de fundação, por quê? Porque ali foi Pedro e Paulo que a fundaram, que deve necessariamente concordar toda a igreja. Depois, mais tarde, Santo Agostinho vai dizer, Roma locuta causa finita. Roma falou, encerrou a questão. Isto é, que devem concordar os fiéis procedentes de qualquer parte, deve concordar com Roma. Ela, na qual sempre, em benefício dos que procedem de toda parte, se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Por que Santo Irineu, não é que escreveu isso aqui por volta de 180, 180, por que ele fala que tem que estar dirigido por Roma? Porque dali procede de toda a parte, se conservou
a tradição que vem dos apóstolos. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, etc. Até Roma guardou, né, essa verdade pela tradição. Santo Agostinho, que morreu em 430, nasceu em 375. Né? Santo Agostinho diz, após a condenação do pelagianismo, que foi uma heresia terrível, que negava o pecado original, de Pelágio, era um monge famoso, Santo Agostinho teve que combatê-lo muito. Depois que o Papa Inocêncio I condenou a heresia do pelagianismo, Santo Agostinho disse essa frase que ficou famosa: Roma locuta, causa finita. Roma falou, encerrou a questão. Isso vem até hoje, né? Para nós. Quer dizer, mostra que o respeito que nós temos pelo Papa hoje se tinha no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Não mudou nada. Ok? Quer dizer, quando um Papa, por exemplo, 1870, no Concílio Vaticano I, né, o Papa declarou, junto com o Concílio, que o Papa é infalível quando ele proclama um dogma. Isso vem lá de trás. Ó. O dogma foi proclamado em 1870, no século XIX, mas já aqui no começo, né? E olha que diz aí São João Crisóstomo. O João Crisóstomo foi doutor da igreja, patriarca de Constantinopla, foi mártir no ano 407. Um gigante, um homem extraordinário. São João Crisóstomo diz, no interesse da paz e da fé, não podemos discutir sobre questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma. Na época não se falava ainda em papa. A palavra papa é uma palavra mais... Papa vem de papai, né? Do italiano papá. Né? É um termo... O bispo, ele sempre foi chamado de o bispo de Roma. Né? Então ele diz, não podemos discutir questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma, sem o consentimento do Papa. Pedro, na verdade, ficou para nós como uma pedra sólida, sobre a qual se apoia a fé e sobre a qual está edificada a igreja. Vejam, o que nós vivemos hoje, o que eu quero mostrar nesse programa, é o que nós vivemos hoje, está lá na raiz da igreja. Os primeiros séculos, né? Morreu no 407, nasceu em 300 e pouco. Pode passar? Sobre o domingo. Então eu estou colocando assim algumas coisas. Por que a gente vive certas coisas hoje? De onde é que vem? Então vocês viram aí tudo que eles falaram sobre o Papa, Roma. Agora o que eles... Alguma coisa só pensei assim algumas coisas, tá? Por exemplo, esse livro aqui, já faço até questão de mostrar. O Alvorecer da Igreja na África. Esse livro foi escrito por Dom Fernando Figueiredo, o bispo do Padre Marcelo Gemer. Ele é um doutor em tradição da igreja, da patrística. Por que ele fala o alvorecer da igreja na África? Porque esses homens aí, muitos deles eram da África. Santo Agostinho era da África. Era de Hipona, Tagaste, que era no norte da África, né? Então, o alvorecer da igreja na... Então, aqui, nesse livro, né, o Dom Fernando, que é doutor em patrística, ele traz aqui toda essa tradição, toda essa história. Por isso eu queria mostrar esse livro aqui. Muito bem. São Justino, olha o ano que esse homem morreu. 165 ele morreu. Ele era de Jerusalém, era um filósofo judeu, ateu, quando conheceu o evangelho se converteu. Deve ter nascido lá por volta 90, por aí. Morreu em 165. Ele foi mártir em Roma no ano 165. Porque na época era proibido o cristianismo em Roma, e ele defendia o cristianismo abertamente. Uma disputa que ele teve com um pagão em Roma, ele derrotou o pagão, porque antigamente as coisas eram feitas assim em público, né? Não tinha rádio, TV, internet como hoje, então as disputas eram em praça pública. Como ele venceu tremendamente o pagão na discussão, no debate, o pagão denunciou as autoridades romanas e ele foi decapitado. Olha o que esse homem escreveu. Antes de 165. Reunimos todos no dia do sol. O que é o dia do sol? Sunday, em inglês, né? Dia do sol. Domingo. Sunday, hoje é o domingo. Porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo.
E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Na Apologia 1,67. Então, por que a igreja guarda o domingo e não o sábado? Vejam, desde o primeiro século já tem a tradição da igreja comprovando isso. Não só o Evangelho, não só lá Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 8, onde São Paulo diz que no primeiro dia da semana eles celebravam a fração do pão, Eucaristia. Aqui um testemunho de São Justino, bem claro, né? Reunimos-nos todos no dia do sol, no domingo, no Sunday, né, que é o primeiro dia da semana, porque Nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. É o que a igreja ensina hoje, eles já viviam lá no século I. Pode passar. Santo Inácio de Antioquia, esse homem é fantástico, morreu no ano 107, ele foi feito bispo por São Pedro em Antioquia. Antioquia é uma cidade na Síria, você tem Jerusalém aqui embaixo, subindo você chega na Síria. Antioquia é uma cidade que tinha 500 mil pessoas no tempo dos apóstolos. Por isso que São Pedro foi para lá, fundou ali a primeira comunidade católica fora de Jerusalém. E dali Pedro foi para Roma. E ali ele ordenou, sagrou Santo Inácio de Antioquia, bispo, lá por volta do ano 50, 60. Mas ele foi preso e foi levado para Roma e foi morto em Roma, no Coliseu de Roma, jogado aos leões, e deixou 7 cartas escritas no caminho. Carta aos Herminenses, aos Magnésios, aos Efésios, escreveu 7 cartas. Cada comunidade que ele passava preso, ele deixava. Numa das cartas aos Magnésios, ele escreveu o seguinte: aqueles que vivem segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, o domingo, o Dominus, no qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Então você está vendo que é um testemunho sobre o domingo do primeiro século, né? De Santo Inácio de Antioquia. Vamos lá. Sobre o batismo, por exemplo. Por que a igreja batiza criança? Por que batiza só com derramamento de água? Não precisa fazer imersão. A gente vai ver a raiz de onde é que vem isso. Olha aí. Esse documento, a Didaquê, é o chamado A Doutrina dos 12 Apóstolos. É um documento do primeiro século. Deve ser lá por volta do ano 90 a 100. Está aqui, eu coloquei ano 100, por volta aí. Olha o que diz a Didaquê no número 30. Diz assim: quanto ao batismo, batizai assim, primeiro século. Depois de terdes ensinado o que precede, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em água corrente. Se não existe água corrente, batize-se em outra água, água parada. Se não puder ser em água fria, faça em água quente, porque tem aquelas térmicas, né? Se não tens bastante de uma ou de outra, derrama água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, da onde vem que a igreja aprendeu que o batismo pode ser feito por efusão, por derramamento, e não por imersão? Vem aqui, ano 100, da Didaquê, que é o primeiro catecismo dos apóstolos, é chamado a doutrina dos 12 apóstolos. Sabe, o que eu quero mostrar aqui é exatamente isso. A igreja não inventa nada. A igreja não, muita gente, não, foi Constantino quem fundou a igreja, no ano 313, inventou. Mas quem inventou? No tempo de Constantino, a igreja já tinha tido 33 papas. Constantino não inventou nada. Pode passar. Orígenes, que foi bispo de Alexandria, um grande padre da igreja, morreu no ano 285. Olha o que Orígenes dizia. O pai dele foi mártir em Alexandria. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Estão vendo? Por que a igreja batiza criança? Porque tem um documento lá do 2º século dizendo, um bispo da igreja, famoso padre, a igreja recebeu dos apóstolos. E de quem os apóstolos receberam? Claro, do Cristo. A tradição de dar batismo também aos recém-nascidos. Por quê? Porque o batismo não tira um pecado de culpa, tira um pecado de herança. O pecado original não é um pecado de culpa.
Nenhum de nós cometeu um pecado original. O pecado original, ele recebe o nome de pecado por analogia. Mas não é um pecado como o pecado pessoal. Não, o pecado original é uma carência que nós recebemos por herança, porque os nossos pais perderam os dons préternaturais no paraíso. Então, gratuitamente nós somos batizados. Não precisa arrepender. Por isso pode batizar criança, adulto, qualquer pessoa. Porque não é como a confissão que você tem que se arrepender e tem que confessar. Batismo não. Você não cometeu o pecado original. Então, veja, já do primeiro século a igreja entendia, segundo, batizar criança. Ok? São Cipriano, bispo de Cartago, que morreu também em 258, foi mártir em 258. Santo Irineu, né? Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Carta a Fido, lá do ano, deve ser por volta do ano 230, 220. Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Ok? Quer dizer, o que eu quero mostrar nesse programa, gente, é que quando a igreja faz alguma coisa hoje, é porque a igreja tem um lastro no passado. Ok? A igreja não inventa nada. A igreja, ela vive aquilo que ela recebeu de Cristo e dos apóstolos. Ela vive. Quando o Papa fala, por exemplo, que não pode a mulher ser sacerdote, agora o Papa Francisco, dessa semana, confirmou isso, o sacerdote não é para a mulher. Por quê? Porque a igreja traz lá do primeiro século isso. Não é uma invenção assim, sociológica, psicológica, afetiva, moral. Não, é teológica. Vem das raízes lá de trás. E outras coisas todas, entende? Nós católicos temos que ter essa convicção para que a nossa fé seja uma fé robusta. Bom, pode passar. Santo Hipólito de Roma. Santo Hipólito, ele foi do século III. Foi Papa, né? Santo Hipólito coloca o seguinte, e eu gosto de colocar a obra, né? Batizar-se-ão, em primeiro lugar, as crianças. Estou falando do ano 200. Batizar-se-ão, em primeiro lugar, as crianças. Todas aquelas que podem falar por si mesmas, que falem. Quanto aos que não podem fazer, os pais ou alguém de sua família devem falar por eles. Você deve pedir o batismo por eles. Ok? Vamos. Sobre a igreja. O que esses gigantes falaram sobre a igreja? Vamos fazer o intervalo, já está na hora, mas depois do intervalo a gente vai ver mais temas desses, para a gente entender por que a igreja hoje faz essas coisas. Vem lá de trás. Espera aí, o nosso intervalo é bastante rápido. Muito bem, já estamos voltando. Você viu aí que rapidez que é o intervalo, né? Por quê? Porque não tem propaganda, porque não tem comerciais. É por isso que a Canção Nova precisa pedir a sua ajuda. Porque não tem nenhum patrocinador de programa. Ok? Ninguém patrocina nada, que aqui é tudo, o patrocinador é você, que ajuda a Canção Nova com a sua contribuição e ajuda a evangelizar. Você está construindo o reino de Deus, né? Graças a Deus. E Deus vai nos recompensar por isso, não tenha dúvida nenhuma. Muito bem, eu quero lembrar que todo esse material que eu passo aqui, esses slides que eu preparo junto com a produção, eles estão disponíveis no Facebook do programa, facebook.com/Escola da Fé. Então, se você quiser usar esses slides, né, num curso de catequese, use à vontade, é para isso mesmo. Ok? Tem muita gente fazendo Escola da Fé em outros lugares, é isso mesmo. Propagar isso daqui. Agora, outras programações da Canção Nova que você quiser assistir, então você deve entrar lá no youtube.play Canção Nova. youtube.play Canção Nova, você assiste qualquer programa da Canção Nova que já passou. Ok? Não precisa fazer assinatura de nada, é só baixar e assistir. Tá? É um meio da evangelização se multiplicar. Então, o objetivo da Canção Nova é esse, é evangelizar pelos meios de comunicação. Tá? Muito bem. O que mais que eu tenho que avisar aqui? Basicamente é isso. Eu quero mostrar este livro, São José de Anchieta. Por quê? Você sabia que São José de Anchieta é padroeiro do Brasil?
Muita gente não sabe. Ele foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014. Em seguida, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, proclamou São José da Anchieta co-padroeiro do Brasil. Nós temos a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Esse é o co-padroeiro. E eu gosto de lembrar isso. O que a igreja liga na terra, Deus liga no céu. São José de Anchieta é nosso patrono lá no céu. Reza pelo Brasil no céu. Ok? Por isso que eu escrevi esse livro. E é uma vida maravilhosa. Um homem que veio para a América, para o Brasil, né? Em 1550, mais ou menos. Fazia só 50 anos que o Brasil tinha sido descoberto. Vivendo no meio dos índios. Várias vezes quase foi morto pelos índios. E índios antropófagos, que matavam gente e comiam. Tanto é que o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernando Sardinha, foi morto e comido pelos índios caetés. E o Anchieta, junto com o Manuel de Nóbrega, passou, ele dizia: Nóbrega, mais um trago de morte. Quase. Quer dizer, esse homem deu a vida pelo Brasil. Foi enterrado, né, ali em Vitória, né? Na verdade, ele morreu em Anchieta e foi levado pelos índios, né, até Vitória, foi sepultado em Vitória. Lá em Anchieta tem um santuário do Anchieta. Sabe, eu coloco isso porque a gente conhece tantos santos, às vezes, de fora do Brasil e não conhece os nossos santos. Né? É importante. São os que rezam por nós. Muito bem. Vamos aqui continuar a nossa conversa sobre a igreja. O que a tradição trouxe para nós? Muita coisa bonita. Eu tive que resumir. Olha, eu escrevi um livro, A Minha Igreja, não sei se ele está por aqui, onde eu coloco todas essas coisas muito bem detalhadas, não só nessa coleção de história da igreja, que é história antiga, média e moderna, mas no livro que eu chamei de A Minha Igreja, eu coloco isso assim, com muito mais citações do que eu estou trazendo aqui. Aqui eu estou trazendo assim um briefing, tá? Bom, Santo Inácio de Antioquia, olha o que ele diz: aquele mesmo que morreu lá em 107, no Coliseu de Roma, nas festas do imperador Trajano, né? Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Gente, é a primeira vez na literatura antiga que aparece a palavra católica, que vem do grego katolikon, que quer dizer o quê? Universal. Santo Inácio de Antioquia é o primeiro que usa essa na carta que ele escreveu aos herminenses, os cristãos de Esmirna, que é ali perto de Éfeso, né? Onde está Cristo Jesus? Está a Igreja Católica. Ano 107. São João Crisóstomo, aquele patriarca de Constantinopla, que morreu no ano 407, Marte, ele diz: não te afaste da igreja, nada é mais forte do que ela é a tua esperança, o teu refúgio, ela é mais alta que o céu e mais vasta que a terra, ela nunca envelhece. Um testemunho do ano 400, né? Vamos lá. Santo Irineu de Leão, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. Santo Irineu de Leão, que morreu, já falei, no ano 200. Olha o que ele diz: com efeito, é à própria igreja que foi confiado o dom de Deus. A igreja foi confiado os sacramentos, o evangelho, a missão de levar a salvação, o dom de Deus. É nela que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação da nossa fé e medida da nossa ascensão para Deus. Pois lá onde está a igreja, presta atenção nessa frase, pois lá onde está a igreja, ali está também o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. Gente, isso foi escrito no ano 170, 180. Essa é a nossa fé. Onde, né? Vou repetir o finalzinho aqui. Lá onde está a igreja, ali está também o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. É por isso que o Concílio Vaticano II, naquele documento Unitatis Redintegratio, no número 3, parágrafo 3, o concílio diz assim: só na Igreja Católica existe a plenitude dos meios de salvação. A igreja reconhece que na Igreja dos Protestantes tem verdades
que foram levadas da Igreja Católica. A Bíblia, a fé, a oração, foram levados, Lutero levou da Igreja Católica. É coisa boa. Mas a plenitude dos meios de salvação, com os sacramentos, sacramentais, liturgia, só da Igreja Católica. Isso do Concílio Vaticano II, na Unitatis Redintegratis, parágrafo 3, coloca bem claro. Pode passar. Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, que morreu no ano 215, foi um padre da igreja que fundou a primeira escola de teologia, talvez do mundo, em Alexandria. Porque você sabe que Alexandria, no norte do Egito, é uma cidade importantíssima. Foi fundada por Alexandre Magno, né? Aquele grego que dominou praticamente todo o Oriente. Só que morreu muito cedo, né? Morreu com 33 anos, né? E depois os seus generais, 4 generais, dividiram o seu império. Mas o Alexandre Magno fundou a cidade de Alexandria e fundou uma belíssima biblioteca em Alexandria. E ali o cristianismo cresceu muito. E Clemente de Alexandria, ele foi padre ali, padre naquela região. Ele disse: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Um documento, gente, lá de antes aí do ano 215. Vejam como é que a coisa vem lá de longe, né? Santo Hipólito, que eu já falei, que morreu em 235, a igreja é o local onde floresce o Espírito. Santo Agostinho dizia, né? Acho que não está aqui essa citação de Santo Agostinho, mas Santo Agostinho dizia assim: quanto mais alguém ama a igreja, mais é cheio do Espírito Santo. Por que Santo Agostinho diz? Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Então, quanto mais você ama a igreja, serve a igreja, trabalha pela igreja, mais você é cheio do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso porque todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo, não é? Vinde, Espírito Santo. Então, Santo Agostinho fala: o segredo é amar a igreja. Sentire cum ecclesia, diziam os santos padres. Sentire cum ecclesia, sentir com a igreja. Seu coração deve pulsar na mesma frequência do coração da igreja, na mesma verdade da igreja. São Cipriano de Cartago, mártir no ano 258. Não pode ter Deus por pai no céu quem não tem a igreja por mãe na terra. Não estou inventando nada, hein? Citação está entre aspas, né? São Cipriano: não pode ter Deus por pai no céu quem não tem a igreja por mãe na terra. Essa é a frase do ano 200 e pouco. Vamos lá, então, o que eles falaram da igreja, né? São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim a pedido do Papa Melquíades, lá por volta do ano 300 e pouco, né? São Jerônimo, ele trabalhava nas grutas de Belém, onde Jesus nasceu. 30 anos, Santo Irineu, naquelas grutas ali, né? Tem a Basílica da Natividade e no subsolo tem a gruta onde Jesus nasceu. E são várias grutas, né? Lá tem a gruta de São Jerônimo, onde ele fazia essa... Ele era um homem, assim, enciclopédico, porque Santo Irineu, ele sabia o latim, sabia o grego, sabia o hebraico, porque embora ele fosse cidadão romano, ele viveu como monge no Oriente. Então, no Oriente, com um oriental, ele aprendeu o hebraico e aprendeu o grego. Por isso que o Papa pediu para ele. Não havia uma tradução ainda boa da Bíblia em latim. O Papa pediu para ele: vai para lá, vai para o Oriente, pega os originais do grego e do hebraico e traduza para o latim. Então saiu a Vulgata. Isso por volta do ano 340, por aí. Olha o que esse homem diz: eu mantenho-me unido à sua santidade. Quem é a sua santidade? O Papa. Isto é, a sé de Pedro. Sobre esta rocha sei que está fundada a igreja. Sobre esta rocha eu sei que está fundada a igreja. Fora da igreja não há salvação. Aquele que come o cordeiro fora dessa casa é um estrangeiro. Quem está fora da igreja do Senhor não pode ser puro. Veja, vem lá do século IV. Essa frase aqui, fora da igreja não há salvação, o catecismo coloca aqui entre aspas. Só que o catecismo explica o seguinte: é preciso entender essa frase. Não quer dizer que a pessoa que não conheceu a igreja, sem culpa, não conheceu o evangelho, não conheceu, a pessoa não tem salvação. Não, a pessoa pode ter salvação, tá? Desde que
ela tenha vivido de acordo com a sua consciência. Então, mesmo um índio, lá não sei, na selva, que nunca viu falar da igreja de Cristo, do Evangelho, pode se salvar? Pode. Porque ele não tem culpa. Sem culpa ele não conheceu a igreja. Então essa frase aqui vale, fora da igreja não há salvação, para quem conheceu a igreja com convicção, foi evangelizado, foi catequizado. Aí se ele despreza os sacramentos, aí ele pode estar correndo o risco de não se salvar. Ok? Eu preciso explicar isso, né? Para que as pessoas entendam. Tem essa frase no catecismo bem claro, se não me engano é o parágrafo 648, ou então vale a pena colocar, porque às vezes gera dúvida essa questão, né? Bom, depois de uma outra hora a gente pode encontrar com calma aqui e mostrar. Não, está aqui, 846. Dá para dar um close aqui no catecismo? Dá, Zé? Para dar um close aqui? Você? Bota aqui, ó. Eu faço questão que as pessoas vejam. Parágrafo 846. Fora da igreja não há salvação. Aí vem a explicação, né? Então ele diz aqui, olha, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja, né? Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo. Aí depois ele coloca uma observação que é importante colocar. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e a sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero, né? Por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Ou seja, a gente não deve se desesperar da salvação de ninguém, porque só Deus pode saber até que ponto a pessoa, né, não conheceu a igreja com a devida convicção. Muito bem. São Leão Magno foi doutor da igreja, papa do ano 440 até o ano 460, foi aquele homem extraordinário que enfrentou Átila, rei dos hunos, na entrada de Roma. Átila, aquele bárbaro terrível, rei dos hunos, chegou em Roma para saquear Roma. O imperador já tinha dado no pé, porque Roma já estava aos frangalhos, né? O imperador saiu de Roma e se refugiou lá no norte da Itália, em Ravenna. Quem foi enfrentar Átila, rei dos hunos, foi Leão Magno. E como é que ele foi? Carregando o ostensório, com Cristo na hoste. E mais uma meia dúzia de bispos, né? E Átila com o exército dele lá do outro lado de um rio. Quando Átila viu o Papa lá, gritou, quem é que vem aí? Ele gritou, é Leão, bispo de Roma. E os dois se encontraram no meio do rio, a cavalo. Ninguém sabe o que aconteceu. Átila fez meia volta e desapareceu. Ele vinha para saquear a maior cidade do mundo, Roma, não é? Diziam que os historiadores apelidavam o Átila de o flagelo de Deus. E quando o cavalo do homem pisava, não nascia mais grama. Olha que imagem. No entanto, Leão faz Átila recuar. Dizem o historiador que Átila deve ter visto alguma coisa extraordinária. Depois veio um outro bárbaro, um outro vândalo, Genserico, que também quis saquear Roma uns 5 anos depois. De novo o Leão foi lá e segurou o Genserico, e o Genserico não fez um saque de Roma que ele queria fazer. Este gigante aqui, que é do ano 440, morreu em 460, quem se aparta da confissão da verdade, muda de caminho, e o percurso inteiro se torna afastamento, tanto mais próximo da morte estará, quanto mais distante da luz católica. Vejam como esses homens tinham assim a Igreja Católica como algo importantíssimo para eles, não é? Papa doutor da Igreja, pode passar. Sobre os mortos, interessante também ver o que essa tradição traz. Por que a Igreja tem no finados hoje toda essa doutrina, né? O que diz sobre os mortos? Olha que interessante. Tertuliano, que foi bispo de Cartago, morreu em 220. Tertuliano foi aquele que escreveu para o imperador Marco Aurélio, que perseguia os cristãos, né? Tertuliano escreveu para o imperador Marco Aurélio, lá por volta do ano 180.
do massacre dos cristãos, né? Ele escreveu para Marco Aurélio: não adianta, imperador, o senhor matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. No seu apologético, né? Sanguis martyrum semen Christi anorum. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Olha o que diz o Tertuliano, que era bispo de Cartago, morreu em 220. A esposa roga pela alma do seu esposo. Olha aí o sentido de rezar pelos mortos. A esposa reza pela alma do seu esposo e pede para ele refrigério, sufrágio, e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágio todos os dias no aniversário de sua morte. Estão vendo o fundamento de monogamia, a obra dele? Já aí no ano 200, a gente vê testemunho de rezar pelos mortos. Aqui a gente vê São João Crisóstomo, o mesmo patriarca de Constantinopla, de 407, mártir: levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória. Por que duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos nos leva a alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Um doutor da igreja, santo doutor da igreja do século IV, já rezavam pelos mortos, e mandando que reze pelos mortos. Por isso que todas as missas a igreja reza pelos mortos. Uma lenda, isso vem da tradição. Vamos lá. São Cipriano refere-se à oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio dos defuntos, como costume recebido de herança dos bispos seus antecessores. E Santo Irineu é lá do ano 280, de Cartago. Nas suas epístolas é comum encontrar a expressão oferecer o sacrifício por alguém ou por ocasião dos funerais de alguém, né? Essa frase eu tinha da revista Dom Estevão Bittencourt. Pode mudar. Terminou. Então, aí, olha, o que vocês estão vendo aí é apenas uma síntese assim, muito rápida, né, de muita coisa que tem nesse livro, no coração da igreja. Tem aqui no Alvorecer da Igreja, na África, do Dom Fernando. Nesses livros aqui de História da Igreja, o volume 1, que é sobre a Idade Antiga, né? São 3 volumes de História da Igreja: Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Aqui está cheio de testemunhos desses, dos santos padres, sobre igreja, sobre muitos outros assuntos. Aqui, como o nosso programa já está terminando, eu faço apenas um resumo. Muito bem, quero, para encerrar a nossa conversa hoje, mostrar esse livro, né? Muita gente me pergunta como fazer a vontade de Deus, né? Então eu coloco nesse livro aqui o que a igreja nos ensina, o que os santos nos ensinam, o que os doutores da igreja nos ensinam. Sabe, quando eu escrevo um livro, eu não tiro da minha cabeça, não. Eu vou na igreja, porque a igreja, nós vemos o que significa a igreja, é ali que está todo o dom de Deus. Então eu vou no catecismo, na encíclica dos papas, dos santos, o que Deus quer, qual é a vontade de Deus para nós, né? E depois, essa coleçãozinha que vocês estão vendo aqui, que são muitos livros, é uma coleção que eu chamei de Formação Católica. São o quê? São temas que o povo pergunta muito. Por exemplo, como entender o Antigo Testamento, como entender, por exemplo, o Apocalipse, né? Como entender o Apocalipse, como entender, enfim, é uma coleção. Hoje já tem mais de 20 livretos desse, pegando um assunto específico e detalhando para a pessoa entender, né? E eu procurei fazer assim uma coisa bem simples, inclusive grampeada, né? Para ficar, inclusive, mais em conta, tal. Por exemplo, esse daqui. Você sabe quem foi Joana d'Arc? Aquela mulher que foi morta na Inquisição como se fosse uma bruxa e hoje é santa e padroeira da França. Quer dizer, essas coisas que a gente precisa entender direito. Cerrou? Eu tenho aqui uma pergunta que eu queria responder. Dá tempo? Dá. Então, olha, tem uma pergunta aqui da Helena Galvão, via Facebook, pergunta assim: gostaria de saber se o terço faz parte da tradição da igreja. E sobre as repetições das orações dos inúmeros terços. Qual a necessidade de repetir tantas vezes a mesma coisa? Obrigada. O terço faz parte, sim, da tradição da igreja. Sabe, segundo a tradição, né, São Domingo de Gusmão, por volta do ano 1100, o fundador dos dominicanos, ele, para enfrentar uma heresia terrível, que era o catarismo, né, que inclusive deu margem
a Inquisição, a surgir a Inquisição, Nossa Senhora teria ensinado para ele o terço. E ele, segundo a história dele, ele rezando o terço pela França, ele era espanhol, mas rezando o terço pela França, onde o Papa o mandou, ele converteu muitos hereges. Então aí o terço, desde essa época, 1100, até hoje mais ou menos, o terço, todos os papas recomendam os terços. Isso é uma marca clara da tradição. Quando os papas recomendam, João Paulo II dizia, é a minha oração predileta. Um papa canonizado dizer isso, né? É a minha oração. Agora, por que a gente repete muitas vezes a Ave Maria? Porque quando você vai comer arroz, você não come um grãozinho só, né? Você come uma colher de arroz, ou 2 ou 3, porque uma só não sustenta. Espiritualmente, Jesus disse, pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. É isso. Entende? Esse tem um sentido espiritual. Muito obrigado a vocês que vieram participar ao vivo. Vamos pedir aos diáconos e padres que nos dê a bênção. Lá mesmo da sua casa, a bênção pode ser dada à distância, né? Porque é sacramental. Por que eu peço a bênção, gente? Porque Jesus disse para os apóstolos, pregai o Evangelho e curai os doentes. Nós pregamos o Evangelho. Agora vamos pedir para Jesus curar os doentes. Não só curar no corpo, mas na alma, nas necessidades. E o sacramental age quando a gente tem fé. Então, com fé, vamos receber essa bênção que vem, eu tenho certeza, do Brasil inteiro. Sabe por quê? Quando eu ando por aí, os padres dizem, olha, você pede a bênção lá, eu dou a bênção, viu? Quantos padres já me disseram isso? Pode ter certeza que muitos padres vão dar a bênção agora. E não só padre, como diácono, de repente até algum bispo. Que nós sejamos abençoados. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça sobre nós, pela intercessão da Virgem Maria e de São José, né? São José de Anchieta, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, até o próximo programa, se Deus quiser, quinta-feira que vem. Um abraço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.